Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula anterior, que falava sobre a história da química e os modelos atômicos. Na aula de hoje falaremos de dois modelos atômicos e começaremos a falar um pouco sobre as principais características dos átomos. Vamos começar a aula de hoje recordando os modelos atômicos que nós já falamos nas aulas anteriores. O primeiro modelo atômico foi o modelo atômico de Dalton, de 1803. Esse modelo dizia que o átomo ele era maciço, esférico, indivisível e indestrutível, e ele foi conhecido como a bola de bilhar. O segundo modelo atômico foi o de Thomson, de 1904. E nesse modelo, o átomo era esférico, maciço e ele era descontínuo, porque ele era formado por um fluido com cargas elétricas positivas e nesse fluido ficavam dispersos os elétrons com carga elétrica negativa. Então, foi nesse momento que descobriram os elétrons. O terceiro modelo, que é o modelo de Rutherford, ele passou por algumas atualizações, mas Rutherford ele determinou que o átomo ele era formado por um núcleo e uma eletrosfera. Dentro desse núcleo continham as partículas prótons e nêutrons. Os prótons, que foi o Rutherford que descobriu, ele contém carga elétrica positiva, e os nêutrons, que foi descoberto por Chadwick, não contém carga elétrica, é carga nula. E ao redor desse núcleo, contendo essas partículas, giram os elétrons com carga elétrica negativa. Então, o átomo ele é um elemento neutro eletricamente. Agora nós vamos falar, na aula de hoje, da contribuição de Bohr e de Schrödinger nos modelos atômicos que nós usamos atualmente. Vamos falar do modelo atômico de Rutherford com a participação de Bohr. Em 1911, Niels Bohr publicou um trabalho que demonstrava o comportamento eletrônico dos metais. Na mesma época, foi trabalhar com Ernest Rutherford em Manchester, Inglaterra. Lá ele obteve os dados precisos do modelo atômico que iriam ajudar posteriormente. Em 1913, observando as dificuldades do modelo de Rutherford, Bohr intensificou as suas pesquisas tendo uma solução teórica para o problema. Niels Bohr elaborou um novo modelo atômico cujos postulados são: na eletrosfera, os elétrons não se encontram em qualquer posição. Eles giram ao redor do núcleo em órbitas fixas e com energia definida. Então, aqui na imagem, nós temos um modelo proposto por Bohr. Bohr chegou a esse modelo de átomo refletindo sobre o dilema do átomo estável. Ele acreditava na existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes nos átomos. Esses princípios ainda eram desconhecidos e, graças a esse físico, passaram a ser usados. Tudo começou com Bohr admitindo que um gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava nele. Isso se explica pelo fato de que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois a liberam na forma de luz. Aqui nós temos uma imagem ao lado que mostra como que o elétron absorve essa energia. Recebendo a energia elétrica, ele absorve, ele pula para o próximo nível, que seria um nível mais distante do núcleo. Mas logo em seguida, ele retorna ao seu nível anterior. E quando ele retorna, ele emite uma luz liberando energia, que é um fóton de energia. Então, com esse experimento, ele deduziu que o átomo tem um conjunto de energia disponível para os seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo ela é quantizada. Esse conjunto de energias quantizadas, mais tarde, foi chamado de níveis de energia. Mas se um átomo absorve energia de uma descarga elétrica,
alguns de seus elétrons ganham energia e passam para um nível de energia maior. Nesse caso, o átomo está em estado excitado. Com essas constatações, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo do sistema planetário, onde os elétrons se organizam na eletrosfera, na forma de camadas. Vejamos os postulados de Bohr. Então, ficou assim determinado. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas, designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados. Ou seja, quanto mais distante do núcleo, mais energizado é o elétron. Aqui nós temos a representação, de uma forma bem resumida, dos valores que cada camada eletrônica possui ou apresenta. O que significa? Que cada camada ela possui uma quantidade máxima de elétrons que cabe nela. Significa que eu posso conter menos elétrons, mas nunca mais do que cada camada permite. Então, na primeira camada, que é a camada mais próxima do núcleo, que é a camada K, nós temos aí um número máximo de elétrons, que seriam 2 elétrons. Na camada L, o máximo de elétrons é 8. Na camada M, 18 elétrons. Na camada N, 32. Na camada O, 32 também. Na P, 18 e na Q, 8. Agora vamos falar de como está o modelo atômico atual. Então, nós temos aí contribuição de vários cientistas, né, para a atualização e aperfeiçoamento desse modelo. Então, nós temos aqui o princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele diz que é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Então, em 1926, Erwin Schrödinger formulou uma teoria chamada de teoria da mecânica ondulatória, que determinou o conceito de orbital. Então, o que é um orbital? É a região do espaço ao redor do núcleo onde existe a máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, o elétron ele gira ao redor do núcleo em todas as posições possíveis. Então, através de cálculos matemáticos, eles queriam determinar qual a probabilidade de encontrar um elétron em determinada posição. Schrödinger determinou, através de uma infinidade de operações matemáticas, cálculos e equações do movimento de ondas e plotagem dos dados em plano cartesiano, as regiões no espaço que apresentariam a máxima probabilidade de se encontrar um elétron. A essa altura, a utilização do termo órbita já estava em desuso, pois não se poderia prever pelo princípio da incerteza de Heisenberg a posição da velocidade de um elétron. Então, aqui na imagem ao lado, nós temos as posições possíveis aonde o elétron poderia estar girando e, de acordo com os cálculos matemáticos, poderia ser encontrado. Logo, determinou-se orbital a região que apresentaria máxima probabilidade de localização dos elétrons e, portanto, orbitais se assemelhariam, a grosso modo, a nuvens eletrônicas, como vocês podem observar aqui na imagem. Então, o modelo quântico ondulatório, o modelo de orbital, obedece à dinâmica dos números quânticos, principal, secundário, magnético e spin, tendo status de modelo vigente e sendo válido desde 1923 até os dias atuais. Então, aqui são os dados mais atuais que nós temos aqui dos modelos atômicos usados nos nossos estudos de química. Aqui nós temos, então, os modelos mais utilizados, que é o modelo planetário de Rutherford-Bohr e o modelo ondulatório de Schrödinger. Finalizando aqui os modelos atômicos, nós temos todos eles estudados até o momento. O de Dalton, o de Thomson, Rutherford, Bohr e Schrödinger.
Agora nós vamos começar a estudar um pouco mais as características dos átomos. Recordando aqui o modelo atômico que nós vamos trabalhar, que é o modelo atômico chamado planetário, onde temos a contribuição de Bohr com as camadas eletrônicas. Então, é o modelo atômico de Rutherford Bohr. Então, nesse modelo, nós temos um núcleo com cargas elétricas positivas, no caso os prótons, e a carga elétrica nula, os nêutrons, e girando ao redor desse núcleo, nós temos aqui os elétrons com carga elétrica negativa. Aqui nós temos a tabela periódica, para vocês recordarem de onde vêm os elementos químicos que nós estamos trabalhando. Eles vêm da natureza e eles estão representados na tabela periódica. Nessa tabela periódica tem algumas informações que nós vamos começar a usar agora. Agora nós vamos falar sobre a estrutura e as principais características do átomo, alguns conceitos relacionados ao átomo. O elemento químico, ele é um conjunto formado por átomos e íons que apresentam o mesmo número atômico. Observe que quando um átomo se transforma em um íon, o seu número atômico não se altera, pois há um ganho ou perda de elétrons e não de prótons. Então, quem participa das ligações ou de reações são somente os elétrons. Os prótons que estão presentes no núcleo, eles não se alteram. De acordo com a IUPAC, ao representar um elemento químico, deve-se indicar junto ao seu símbolo os números atômico e de massa, e quando se tratar de um íon, também a carga elétrica. Esquematicamente aqui nós temos o X representando o símbolo do átomo, a letra A acima do X representa o número de massa e a letra Z abaixo, no X, representa o número atômico ou o número de prótons. O que é um número atômico, então? Ele é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. O número de nêutrons são partículas presentes no núcleo juntamente com os prótons. E o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. A massa do átomo corresponde ao núcleo, porque a massa dos elétrons é considerada meio que desprezível, de tão pequena que ela é. Então, para saber qual a massa do átomo, a gente soma os conteúdos do núcleo, que são os prótons e os nêutrons. Aqui nós temos a representação do átomo de uma forma convencional. Então, o X representa o átomo, a letra A acima do X representa o número de massa e o Z representa o número atômico, que corresponde, como nós já falamos, ao número de prótons que nós temos no núcleo. Aqui nós temos um exemplo. Então, se tratando de um átomo de carbono, representado aqui abaixo aqui na figura com a letra C. Na parte de cima nós temos o número 12, que corresponde ao número de massa, que seria a soma de prótons mais nêutrons. E aqui embaixo nós temos o número atômico, que corresponde ao número de prótons, que é igual ao número de prótons. Então, sabendo o número de prótons e o número de massa, a gente consegue descobrir o número de nêutrons. E ele vai ser sempre aproximadamente igual ao número de prótons. No caso aqui do lado, nós temos o número de nêutrons, que seria 6. Aqui nós temos um exemplo de alguns átomos, representado pelo modelo atômico de Rutherford Bohr, que tem as camadas eletrônicas. No primeiro exemplo, nós temos o átomo de hidrogênio, onde no seu núcleo tem apenas um próton, não tem nenhum nêutron, e girando ao redor do núcleo, nós temos um elétron. A massa atômica dele é 1 e o número atômico é 1. No segundo átomo, que é o do centro, nós temos o átomo de hélio. No seu núcleo, nós temos 2 prótons e 2 nêutrons, e girando ao redor, nós temos 2 elétrons. O seu número atômico é igual ao número de prótons, que é 2, e o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, que seria 4. No último exemplo, nós temos o átomo de sódio, com 11 prótons e 12 nêutrons no seu núcleo.
11 elétrons girando ao redor do núcleo. O seu número de massa seria 23, que é a soma de prótons mais nêutrons. Aqui nós temos um exemplo do átomo de enxofre, representado pelo símbolo S. Acima nós temos o número de massa, onde o número de massa é igual a prótons mais nêutrons, que é a letra A. E o número de nêutrons eu consigo descobrir quando eu subtraio, o número de massa menos o número de prótons. Aqui abaixo nós temos o número atômico, que corresponde ao número de prótons. E se esse átomo for estável, estiver ionizado, também corresponde ao número de elétrons. Para determinar, então, o número de nêutrons, basta eu subtrair 32 menos 16, e eu consigo obter o número de nêutrons, que geralmente é próximo ao número de prótons. Aqui nós temos um resumo de tudo que a gente falou até agora. O X representa o símbolo do elemento, a letra A, que pode estar nessas duas posições, ela representa o número de massa, e aqui do lado fala que a massa é igual a prótons mais nêutrons ou o número atômico mais nêutrons. E o número atômico é igual ao número de prótons presentes no núcleo. Também temos a informação de que se o átomo for estável, o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons correspondem ao mesmo valor. Vamos observar os dados aqui nesse exercício. Nós temos aqui em cima um resuminho do que nós estamos falando. Então, eu posso considerar que Z, o número atômico, é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Então, aqui nesse átomo de alumínio, que é o primeiro exemplo, o Al, nós temos 27, que é o número de massa, e o número atômico dele é 13, que corresponde também ao número de prótons e ao número de elétrons. Qual a diferença de prótons e elétrons? A sua carga. Os prótons são positivos e os elétrons são negativos. E para eu determinar o número de nêutrons, basta eu subtrair o número de massa menos o número de prótons. No átomo alumínio, o número de nêutrons é 14. No outro exemplo, nós temos aqui o urânio, com o número de massa 235. O número atômico, o número de prótons e o número de elétrons é 92, sendo a diferença entre eles que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Vamos fazer esse exercício juntos para reforçar os conhecimentos. Então, a questão diz: determinar o número de elétrons, o número de prótons e o número de massa de um átomo neutro. Esse átomo ele tem um número atômico 24 e apresenta 28 nêutrons em seu núcleo. Então, nós sabemos que o número atômico é igual a 24, Z é igual a 24. Sabemos também que Z é igual a P, que é igual a E. Ou seja, o número atômico, o número de prótons e o número de elétrons em um átomo neutro eles são iguais. Então, P é igual a 24 e E é igual a 24. Temos também o número de nêutrons e ele quer saber o número de massa. Para saber o número de massa, a gente tem a fórmula prótons mais nêutrons. Então, basta eu somar 24 mais 28, que eu descubro o número de massa, que é 52. Então, os resultados ficaram Z igual a 24, P igual a 24, E igual a 24, os nêutrons é igual a 28 e o número de massa é igual a 52. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Esse assunto sobre as características dos átomos, eles continuam na próxima aula. Eu desejo a vocês bons estudos. Obrigada e até a próxima aula.